eu quero ler e deixar só um pensamento com você. Quando Jesus envia os seus 70 discípulos para irem pregando de cidade em cidade, anunciando o reino de Deus, curando os doentes, ressuscitando os mortos, expulsando demônios, proclamando a paz, anunciando que o reino de Deus estava próximo. Eu vou tirar aqui as anotações só para não atrapalhar a visão de muita gente. Então, enquanto ele fazia isso, quando os discípulos regressaram, esses 70, está aqui em Lucas, você encontra no capítulo 10, do verso 17 em diante, quando eles regressaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os próprios demônios se nos submetem. Se nos submetem. Se curvam, se dobram, se vergam, se encolhem, se escondem, retiram-se, porque nós carregamos o teu nome e a tua palavra com sinceridade em nós. Jesus, no entanto, ouvindo isso, lhes disse: Eu vi e eu via, enquanto vocês iam, enquanto vocês pregavam o evangelho do reino de Deus, e enquanto vocês operavam as obras do evangelho do reino de Deus que eu dei para vocês realizarem em meu nome, enquanto isso eu via Satanás. Eu via Satanás. Jesus dizendo: eu via. Vocês estavam indo, eu estava daqui de longe, mas eu via toda a dinâmica das dimensões espirituais. Eu não precisava estar andando com vocês para ver essa outra camada dimensional de natureza espiritual, e eu via Satanás caindo, a palavra sendo pregada, o evangelho sendo vivido, o amor sendo praticado como oração, como fé, como compaixão solidária para com os fracos, os doentes, os leprosos, os discriminados, os estigmatizados. Enquanto vocês tocavam quem ninguém queria tocar, entravam na casa dos desprezados, porque deram preferência a ficar com os filhos da paz do que com os filhos das celebrações fugazes, torpes e tolas. Enquanto vocês faziam isso com o coração totalmente desvinculado ao ganho, ao dinheiro, ao poder, a quem tem mais, vocês não buscaram quantidades, mas procuraram qualidades humanas e entraram nesses ambientes enquanto vocês praticavam o que eu tinha dito que era para ser praticado. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via. Eis que eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade. É aí que está toda a diferença. A gente vive a simplicidade do reino de Deus, e tanto mais quando sejamos obedientemente simples à palavra do reino e às práticas do reino, nas nossas relações, sem conspirações, sem malícia, sem maldade, sem mandar saber qual é a casa mais rica, quem tem mais dinheiro, para a gente se abuletar lá, mas ao contrário, procurando a qualificação dos filhos da paz e praticando esse amor solidário que suja a mão com a ferida do próximo, seja ela de que natureza só, que se lambuza no pus alheio, com amor sem medo. Enquanto vocês faziam isso, Satanás caía do céu. Porque Satanás não cai do céu quando você constrói um templo grande. Ele não cai do céu quando você levanta um monumento em glória dos profetas. Ele não cai do céu quando você fica amigo das autoridades poderosas que trazem benefícios e privilégios, louvores e facilitações para o seu suposto ministério. Não. Satanás cai do céu quando você vai como cordeiro para o meio dos lobos.
Como Jesus disse, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos, aqui nesse contexto do que eu estou lendo. Aí Satanás cai do céu. Quando a minha natureza não tenta assimilar a dos lobos, quando eu mantenho a minha natureza como a de uma ovelha de Cristo Jesus, que ouve a sua voz e pratica a sua palavra, paradoxalmente, é justamente dessa antítese mundana, praticada com fé, é isso que desaba Satanás dos céus. É isso, é só isso. Não é carregarmos flâmulas, fazermos barulho, tocarmos uma banda, organizarmos uma marcha gritalhona. Não. Aqui eram só 70. E Satanás despencava do céu aonde eles passavam, nas aldeias aonde entravam. E o melhor de tudo é Jesus dizer: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, porque eis que eu vos dei autoridade. Eu vos dei exousia, esse poder de vocês me carregarem, me levarem com vocês. Quanto mais vocês se assemelhem a mim, quanto mais vocês me pratiquem na singeleza e na pureza dos seus corações, mais autoridade divina repousa sobre a vida de vocês. Eu vos dei autoridade para pisardes. Não é para escapardes, é para pisardes. Quem está carregando a força, o poder, o cetro, a vitória, o desassombro, sou eu. É você, é o discípulo que anda assim. Quem andar assim está carregando essa autoridade que Jesus disse: eu dei. Não é uma coisa que a gente tem que buscar subindo um monte, descendo num abismo, fazendo exercícios de natureza espiritual. Não. Basta a simples obediência ao Evangelho, basta caminhar na pureza desse espírito, com essa alegria de estar fazendo conforme ele disse que era para ser feito. E os demônios se nos submetem. E Satanás cai do céu como um relâmpago, porque ele disse: eu vos dei autoridade sobre serpentes e sobre escorpiões. Ele não está falando, é claro, da gente sair por aí pisando na cabeça de serpente, igual um louco, como aqueles malucos lá das montanhas Apalaches nos Estados Unidos, que ficam procurando serpentes para pegar, para ver se o poder deles está intacto. Como tem morrido gente lá, de vez em quando uma serpente pica e o ungido de Deus morre. Não é para isso. Não é nada contra os animais. A serpente é só um réptil, que aqui na Bíblia virou simbolização satânica, mas biologicamente ela não é nada além de um animal, como uma pomba. Como Jesus comparou serpentes e pombas. E disse que a nossa natureza deveria ser um híbrido dessas duas coisas. Simplicidade das pombas e prudência das serpentes. Ele é só um animal, ele não está falando de serpentes, nem tampouco de escorpiões, que também são criação divina, como qualquer outro animal. Ele está falando das representações simbólicas, arquetípicas, que esses seres ganharam na cultura judaica e, posteriormente, como consequência, na cultura cristã. Era uma linguagem antiga, que já vinha desde o Salmo 91, já vinha do passado. Já havia 1 milênio e pouco de simbolização. Jesus só está se apropriando dessa simbolização. Não é uma guerra biológica contra os reptilianos ou qualquer coisa do gênero, não. Ele está dizendo: eu vos dei autoridade sobre serpentes espirituais, sobre dissimuladores espirituais, sobre seres venenosos do mundo espiritual e sobre todo o poder do inimigo, do Satã, do adversário, daquele que existe em oposição ao amor, em oposição à verdade, em oposição à graça, em oposição à compaixão, em oposição à misericórdia. É o opositor de toda bondade. Esse é Satã. O nome Satanás, ou Satã, significa o opositor.
é aquele que é o ente antitético em relação ao amor. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do maligno. E aí vem uma coisa maravilhosa que você não tomou posse, que os cristãos raramente tomam posse. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, significando nada, absolutamente, significando o que é absoluto, nada, absolutamente nada vos causará dano. Nada. Aí eu vou ter medo de quê? Como diz o salmista, o que me pode fazer o homem, o que me pode fazer o mortal? Ou como diz Paulo em Romanos 8, o que me pode fazer? Quem quer que seja. Tanto o braço mortal quanto o braço espiritual, tanto anjos quanto demônios, quanto principados, quanto potestades, quanto poderes. O que me poderá fazer mal? O que? Apareça. E ele disse, é só você andar na pureza, na verdade, na simplicidade, na obediência confiante, sabendo que aquele que te enviou vai contigo, te cuida, te protege, vai adiante. Satanás cai é por causa dele, é do poder da autoridade, da exousia dele, do véu de poder que ele colocou sobre você. E cai. E nada, absolutamente nada, pode te causar dano, nem no mundo visível, nem no mundo invisível. Ande sem medo. Esse é o poder do Evangelho. É isso que faz com que essa prática em fé sobrepuje a qualquer que seja o argumento, ou a vestidura psicológica, ou o condicionamento mental, ou os exercícios que você faça na tentativa de querer se proteger na sua imunidade ou nas suas garantias de positividade pensante. Tudo isso é bobagem. Na hora que o verdadeiro diabo bate o pé na cara do sujeito, olha, todo mundo na carreira, porque é a única coisa que nos dá de fato autoridade para enfrentarmos tudo isso é sermos enviados por Jesus e andarmos segundo o seu envio, sem medo de nada, buscando a paz, os filhos da paz, dando de graça o que de graça recebemos, sem termos o coração corrompido pela ganância do dinheiro, da riqueza, do poder, da fama, de nada disso, sabendo que Ele que nos enviou como cordeiros no meio de lobos, nos protege, nos guarda, nos deu uma autoridade que ninguém pode entender, para pisar todo o poder maligno sem nada temer, e nada absolutamente nos causará dano enquanto assim for, porque Ele nos investiu. E termina dizendo, no entanto, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, isso é bobagem. Alegrai-vos não por isso. Essa não é a razão da nossa alegria, do nosso gozo. Não, alegrai-vos não por causa disso, e sim porque os vossos nomes estão arrolados. Os vossos nomes, o meu nomezinho, o meu novo nome está arrolado no livro da vida. Eu estou inscrito na eternidade, essa é a minha alegria. Não é porque diabos saem, malignos fogem, forças espirituais correm. Não, isso é decorrência natural de eu andar na simplicidade do Evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra esse espírito, essa prática, essa atitude, esse modo de pensar, de olhar, de interpretar, de ser, de tratar, de se manifestar, de escolher. O diabo não suporta essas escolhas, essas decisões, essas atitudes, esses compromissos singelos. Eles fogem, todos eles, mas não se alegrem porque o diabo não aguenta e cai. Não.
Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus o tempo todo tira as ênfases dessas batalhas e desses embates imediatos que frequentemente têm o poder de corromper a mente, a interpretação, o significado e os valores do que seja, na realidade, o poder do reino de Deus se manifestando entre nós, e transfere tudo isso para a dimensão transcendente. Não é ver demônios correrem, te reconhecerem, dizerem eu conheço a Jesus e sei quem é Caio, quem é Paulo, quem é Afonso. Não. Isso aí é normal. A grande alegria é outra. É que esse ser que está andando aqui na Terra, anunciando essa palavra, esse evangelho, para algumas centenas de pessoas que já estão aqui e outras muitas que virão, já é uma pessoa que usufrui da cidadania do reino eterno de Deus, já é um filho da glória, já está sentado nos lugares celestiais em Cristo, já atravessou a morte. A morte já é uma herança minha, a morte, a vida, as coisas do presente, as coisas do porvir. A grande alegria é essa de ter se transformado num ser transdimensional, enquanto você anda por esse mundo, sabendo que você não é deste mundo, não vai fugir desse mundo, mas já não é deste mundo, você já é um ser da glória eterna. Esse é que é o privilégio, essa é que é a coisa linda, é isso que tem que ser tomado posse, é isso que faz a diferença na vida e no ser da gente. Eu peço que você entenda isso de todo o coração e que você se revista dessa consciência para poder ficar firme contra todos os laços, artimanhas do diabo, continuar inabalável no curso da sua vida, sem medo de nada, apesar de todas as dificuldades do presente, que ainda são pequenas, e daquelas muitas e pavorosas que ainda virão e para as quais nós precisamos estar todos preparados. E eu te peço, Jesus, que essa palavra tão singela, tão simples, tão sem mistério e ao mesmo tempo tão cheia de luz, de revelação, de poder verdadeiro, real, para ser apropriado por nós, para ser praticado todo dia, com um coração espontâneo, e que nos cobre com esse véu da tua autoridade, que nos dá poder para além de qualquer ritual, de qualquer que seja a mecânica espiritual pretendida. Não. Basta andar assim, basta ser assim, basta crer assim, basta viver assim, basta confiar assim. E tudo isso acontece. E isso só acontece quando, antes de tudo, a nossa grande alegria não é porque o diabo foge, é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Por favor, ajuda-nos a entender e a vivermos esse privilégio e a praticarmos esse poder. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.